Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. A notícia de que o pai de Meghan Markle não irá mais ao casamento da filha com o príncipe Harry tem dado o que falar. Ao site TMZ, Thomas Markle disse que não quer envergonhar a filha. O anúncio foi feito horas depois da meia-irmã de Meghan admitir que pagou um paparazzi para encenar fotos do pai como forma de melhorar a imagem dele na imprensa. Com as fotos, só o pai de Meghan teria lucrado algo em torno de R$500 mil. Representantes da família real pediram respeito pelo que chamaram de situação difícil. Agora, o que todos querem saber é quem vai levar Meghan ao altar no próximo sábado. A realeza e a sua capacidade de estar sempre no centro das atenções. E nesta edição você vai ver também. Conselho de Segurança da ONU faz reunião de emergência para discutir o aumento da violência no Oriente Médio. Alerta máximo no Havaí. Vulcão Kilauea continua em atividade e dá o último chamado para quem ainda está na ilha. As autoridades alertaram que não vai ser possível resgatar quem insistir em correr risco. Policial brasileira que reagiu a assalto em frente à escola do filho ganha destaque na imprensa internacional. E a Organização Mundial da Saúde declara guerra contra a gordura trans nos alimentos. Aqui no Reino Unido, as grandes redes de fast food já deixaram de usar a gordura trans. O problema acontece nas lanchonetes de bairro como essa, onde o popular frango com batata ainda é frito com óleo hidrogenado, que é mais barato, mas muito mais perigoso para o coração. As notícias que movimentam o mundo a partir de agora. O Conselho de Segurança da ONU deve fazer uma reunião de emergência para discutir o aumento da violência no Oriente Médio. Veja na reportagem do correspondente Herbert Moraes. Para os palestinos, um massacre. Além dos mortos, cerca de 2.700 pessoas ficaram feridas nos confrontos com o exército israelense. Foi o dia mais violento na região em 4 anos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército agiu em autodefesa. A tensão deve aumentar ainda mais nas próximas horas aqui na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Nesse momento, ali no fundo, a gente pode ver uma fumaça bem espessa, que já é dos enfrentamentos entre soldados e manifestantes. O Hamas, grupo que controla o território palestino, promete trazer aqui para essa fronteira pelo menos 100 mil civis. Os protestos na fronteira acontecem desde março, na chamada Grande Marcha do Retorno, que lembra o direito dos palestinos de voltarem para os locais de onde foram tirados depois da criação do Estado de Israel há 70 anos. E foram intensificados com a abertura da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Durante a cerimônia, que aconteceu a cerca de 100 quilômetros desse cenário de guerra, não houve nenhum comentário sobre a violência em Gaza. Donald Trump disse, por meio de uma mensagem gravada, que Israel é uma nação soberana e tem o direito, como qualquer outro país, a ter sua própria capital. O governo israelense espera que agora outros países também se sintam incentivados a mudar as embaixadas para Jerusalém. Guatemala e Paraguai já confirmaram a mudança, mas a comunidade internacional ainda discorda. Como o Herbert adiantou aí na reportagem, hoje tem sido mais um dia de tensão na fronteira entre Gaza e Israel. Novos protestos já acontecem na região e devem se intensificar ao longo do dia. Pelo menos 61 palestinos já morreram nos confrontos com o exército israelense. E entre as vítimas está um bebê de apenas 8 meses que morreu asfixiado com gás lacrimogênio. E combates violentos foram registrados nesta terça-feira também na cidade de Farah, oeste do Afeganistão. O ataque começou por volta da meia-noite e os talibãs assumiram o controle de um distrito. Ao menos um comboio das Forças Armadas foi atingido por um homem-bomba que estava em uma motocicleta. Pelo menos 12 pessoas morreram e 10 ficaram feridas.
Novas fissuras do vulcão Kilauea lançam bolas de fogo pelo ar. Autoridades do Havaí deram um último alerta aos moradores das áreas de risco. É hora de sair de casa. Em breve, não será possível resgatar mais ninguém. A pressão do vapor quente debaixo da terra abriu uma fenda de 300 metros de comprimento no solo da maior ilha do Havaí. De longe, parece uma ferida em carne viva. A imagem aérea flagrou várias explosões. São bolas de lava de até 40 quilos que atingem 150 metros de altura. De perto, o barulho das explosões é ensurdecedor. Lembra turbinas de avião. Em torno das 17 fendas que já se abriram nos últimos dias, o verde intenso da vegetação havaiana deu lugar a um marrom queimado. A lava e a fumaça tóxica destroem tudo que está em volta. 40 estruturas já foram consumidas. Até os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional conseguiram fotografar a atividade do Kilauea. Na cratera do vulcão, o volume do lago de lava diminuiu, sinal de que uma grande explosão pode estar a caminho. O governo intensificou a ordem de saída dos moradores. Os que ainda estão em casa, em áreas consideradas perigosas, devem procurar abrigos públicos imediatamente. As autoridades alertaram que não vai ser possível resgatar quem insistir em correr risco. Na França, a polícia interrogou os pais do terrorista que atacou com uma faca 5 pessoas. Os investigadores querem reconstituir todos os passos de Khamzat Asimov, de 20 anos. No sábado, ele matou uma pessoa e feriu 4 em uma das regiões mais turísticas de Paris. Asimov acabou morto a tiros pelos policiais. Os pais e um amigo dele, todos nascidos na Chechênia, estão detidos. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria e divulgou um vídeo que alega ser do rapaz. O governo da Argentina tenta a todo custo frear a crise econômica que atinge o país. Nesta terça-feira, 617 milhões de pesos em títulos serão colocados à venda pelo Banco Central. A medida tem como objetivo imediato conter a valorização do dólar. Segundo o jornal Âmbito Financeiro, a segunda-feira fechou com $1 valendo 25 pesos, uma valorização de 7%. O português Sapo fala da redução de vagas que avança em 9 instituições de ensino superior de Lisboa e Porto. A medida deve diminuir em 1.100 o número de alunos que poderiam entrar no ensino superior dessas instituições nos próximos vestibulares. Segundo um reitor ouvido pela reportagem, a medida é uma tentativa de defender um país mais coeso. Já a seção de tecnologia do britânico The Telegraph mostra a sugestão do Facebook para que os adolescentes deem uma pausa no uso da rede social. A medida faz parte do Portal da Juventude, site criado pelo próprio Facebook para dar dicas de como os jovens devem aproveitar as redes sociais. A plataforma de relacionamentos disse que é ok você dar um tempo no uso da rede social, principalmente se isso estiver te deixando triste ou estressado. O vídeo da policial militar que impediu um assalto a mães e alunos que participariam de uma festa na região metropolitana de São Paulo ganhou repercussão na imprensa internacional. O jornal norte-americano Washington Post destacou que a PM Kátia Sastre foi homenageada pelo governo de São Paulo. O argentino Clarín também deu destaque à notícia e afirmou que o ladrão foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens mostram alunos e pais na porta do colégio. Em seguida, Elivelton Moreira chega com uma arma na mão. Algumas pessoas correm. Kátia espera as vítimas saírem da mira do assaltante, tira a pistola da bolsa e atira 3 vezes no criminoso. A Organização Mundial da Saúde vai usar uma vacina experimental contra o Ebola na República Democrática do Congo. O país enfrenta uma nova epidemia da doença. A vacinação deve começar na próxima semana. Já são 39 casos suspeitos de Ebola entre abril e maio. 19 pessoas já morreram e mais de 300 são monitoradas.
Nos Estados Unidos, um ladrão comemorou o roubo e acabou preso pela polícia. O suspeito carrega uma mala com itens roubados e, na sequência, dança em frente a uma câmera de segurança. Graças a isso, a polícia identificou e prendeu o homem. Ele roubou um computador e tinha várias chaves do prédio sem autorização. O parlamento da Catalunha elegeu o separatista Quim Torra como presidente da região. A partir de hoje, ele deve formar um novo governo e acabar com a intervenção de Madrid na região autônoma, 6 meses após a tentativa frustrada de independência dos catalães. O ladrão lá dançou literalmente, né? Morreu aos 69 anos a atriz canadense Margot Kidder. A atriz ficou conhecida pelo papel de Lois Lane, namorada do super-homem, em 4 filmes do super-herói, todos estrelados por Christopher Reeve, nas décadas de 1970 e 80. Ela morreu nos Estados Unidos, onde viveu a maior parte da vida. A causa da morte não foi revelada, mas a atriz sofria de transtornos mentais. E a seguir você confere o apelo feito pela Organização Mundial da Saúde para que autoridades eliminem a gordura trans dos alimentos. E o leilão de objetos usados pelo cantor Prince tem item custando mais de R$68 mil. Não sai daí os detalhes logo depois do intervalo. Até já. A gente volta com uma notícia que surgiu há pouco. Segundo informações do jornal The New York Times, morreu hoje, aos 87 anos, o jornalista e escritor norte-americano Tom Wolfe. Ele que é considerado um dos fundadores do jornalismo literário, movimento que marcou os anos 60 e 70. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte, apenas a informação de um agente de Wolfe que contou que ele estava internado em um hospital de Manhattan por conta de uma infecção. Mais detalhes você confere durante os nossos telejornais. Fãs do cantor Prince vão ter a oportunidade de comprar objetos do astro num leilão pela internet. Uma roupa vermelha usada por ele pode ser arrematada pelo equivalente a mais de R$68 mil. Já o par de sapatos e o chapéu podem valer mais de R$30 mil. Prince morreu há 2 anos por uma overdose acidental de drogas. O leilão online também tem peças de outros astros, como Elton John, Michael Jackson e até Elvis Presley. Algumas peças ultrapassam facilmente os R$100 mil. E chegou a hora do nosso giro de câmeras pelo mundo. Como você sabe, as imagens são do serviço de streaming Earthcam e a gente começa em Jerusalém, no Muro das Lamentações, o segundo local mais sagrado do judaísmo, muito visitado por vários fiéis. Em Jerusalém, agora são 6h19 da tarde, temperatura é de 21 graus. Agora nós vamos para o outro lado do mundo com imagens de Tóquio, no Japão. Por lá o dia já acabou, agora 00h20 de quarta-feira, nesse momento 19 graus na capital japonesa. E para encerrar, vamos para a capital da Hungria. Estamos falando de Budapeste. A gente vê aí imagens de parte do rio Danúbio, mais extenso da Europa. Agora são 5h20 da tarde no horário local. Nesse momento, temperatura de 19 graus. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo às autoridades do mundo todo para que eliminem completamente a gordura trans dos alimentos nos próximos 5 anos. Quem mostra é o correspondente na Europa, André Tal. Invisível aos olhos, ela aumenta a validade dos alimentos e deixa muita guloseima mais saborosa. Mas a gordura transsaturada presente em salgadinhos, frituras e doces tem efeitos devastadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo desse tipo de gordura aumenta o risco de ataque do coração em 21%.
A gordura trans é popular na indústria alimentícia, mas provoca mais de 500 mil de mortes a cada ano, alerta o diretor da OMS. Middle income countries. No Brasil, não há limites estabelecidos para o uso da gordura trans em alimentos industrializados. Nos países mais desenvolvidos, a pressão das autoridades nos fabricantes e restaurantes já trouxe resultados. Mas o desafio ainda é enorme. Aqui no Reino Unido, as grandes redes de fast food já deixaram de usar a gordura trans. O problema acontece nas lanchonetes de bairro como essa, onde o popular frango com batata ainda é frito com óleo hidrogenado, que é mais barato, mas muito mais perigoso para o coração. Substituir a gordura trans por óleos saudáveis pode salvar vidas. Proteger as pessoas é uma responsabilidade dos governos, diz o especialista em saúde pública Tom Frieden. É isso, né? Tem que cuidar da alimentação aí para viver mais e principalmente melhor. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Record News, informação para você crescer. Tchau.